Olá pessoal, eu sou o Eduardo da Legal Soluções e hoje eu vim falar com você sobre mais um assunto relacionado à gestão do seu próprio negócio. Nós que lidamos com sistemas todos os dias, a gente atinge de forma direta e indiretamente a gestão dos empresários porque todos estão em busca do mesmo objetivo, ter uma gestão eficiente e que eles consigam se desprender da administração dos seus próprios negócios. Só que hoje é um vídeo até um pouco mais extenso, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia, pois eu vou falar de acordo com a minha experiência, de todo o tempo que eu trabalho com sistemas de gestão, uma estrutura básica de gestão, algo que você precisa começar a pensar se a sua empresa está praticando ou se não está praticando, porque isso são métodos de um alicerce muito importante para que você possa ter um grande sucesso lá na frente. Então eu elaborei aqui algumas informações que vão te ajudar a analisar se aquilo que eu coloquei aqui você está conseguindo trabalhar. São rotinas muito práticas, muito básicas, que se você não está conseguindo aplicar, você precisa parar e pensar naquilo que está acontecendo dentro do seu próprio negócio, porque tem grande chance de você não conseguir ter uma grande eficiência. Então eu nomeei esse esquema como uma estrutura básica para gestão. Eu acredito que sem essas condições, sem essas informações, nenhum empresário consegue ter uma gestão eficiente. Isso é muito importante analisar. Nós vamos analisar de baixo para cima para você entender. Por que eu quis trazer esse assunto para você? As pessoas procuram, aquelas que realmente procuram o sistema, eles acham que o sistema vai acontecer uma mágica dentro da empresa. E na verdade a gente precisa ter essa estruturação para que a gente possa chegar na necessidade do sistema. O sistema tem que ser algo que vai favorecer com que as suas rotinas administrativas, financeiras e comerciais vão ser mais fáceis de trabalhar, vão ser mais eficazes na hora de praticar e tudo isso aí. Então, a primeira coisa eu coloquei aqui questão de controle de estoque. Por que eu começo com o controle de estoque? Eu acredito que o coração da empresa está na estrutura cadastral dos produtos, está no controle das mercadorias, porque é uma perna que, embora muitos empresários não se atentem a isso e achem que só de olho ele consegue administrar, mas se você não tem uma eficiência, uma estrutura do seu controle de estoque, você acaba se perdendo. Então começa lá nos cadastros. Precisa ter uma pessoa que se preocupe com os cadastros da maneira correta, com a estrutura de nomenclatura, de classificação, das categorias, subcategorias, marcas. Isso vai facilitar lá na frente, na hora de um filtro, de um relatório. Já fiz implantação onde o cliente fala assim, em categoria e subcategoria põe em geral, na marca põe sem marca, porque eu não tenho tempo para isso. Aí passa 2, 3 meses que o supermercado, a loja dele está aberta, e ele fala, eu queria um relatório de refrigerantes. Cara, se você não criou a sua classificação mercadológica, se você não tem uma estrutura do seu cadastro, você não vai conseguir fazer. Depois a gente passa para a entrada, se atentar bastante nas entradas de notas fiscais. Existem alguns vídeos meus falando sobre essa questão de entrada de nota, como você ter uma boa estruturação de entrada de nota. Então, preocupar com vinculação correta dos produtos de XML para dentro do sistema, se preocupar bastante se aquilo que está na nota fiscal que realmente chegou fisicamente, os fatores de conversão de unidade de medida, se aquilo que você compra você está transformando para a unidade de medida que você vende, no controle de saída, ter uma forma de que essas mercadorias que estão saindo de uma forma eficiente, que não demore o atendimento, mas que você tenha uma precisão daquilo que você está comercializando. Isso impacta até mesmo no controle de caixa, tá? Já vi alguns comerciantes que falam assim, o funcionário do caixa ele fica sozinho, deixa ele cancelar item, deixa ele cancelar a venda. Você está com um grande problema, um grande câncer aí na sua estrutura de controle de estoque, porque a mercadoria pode sair da sua empresa sem ter o registro, Então, se você não tem controle, vai acabar tendo um problema. Contagens periódicas. Determinados ramos de atividades exigem que essas contagens sejam feitas de tempos em tempos menores do que outras, Já conheço empresas que têm rotinas de contagens semanais, outras quinzenais, mensais e assim por diante. O importante é que você tenha alguém responsável que vá se preocupar com essas contagens periódicas. E é importante, caso você já tenha esse tipo de rotina, você fazer algumas simulações em alguns momentos. Tira o produto do estoque, vê se aquela pessoa que está responsável vai sentir falta, vai alertar alguém e assim por diante. Controle comercial.
Vendas estratégicas. Olha, vender não é tão fácil assim. Muitos empresários acham que se ele consegue um bom preço na hora de comprar e ele consegue agregar uma boa margem de lucro, basta ele ter uma fachada bonitinha, uma pessoa no caixa, tudo estruturado que vai vender. Não é bem assim. Existem produtos em que a margem de lucro ela é mais agregada do que outros produtos. E o que faz você vender produtos com maior margem de lucro agregada são as estratégias que você cria para atrair o cliente até a sua loja. O bom posicionamento do produto, a forma que você está anunciando esse produto à venda, a forma que você está expondo. Então é muito importante você pensar em se preocupar com esse tipo de estratégia. Promoções. Em relação às promoções, você precisa criar uma rotina, criar uma forma que vai fazer com que o cliente entenda que toda semana vai ter uma promoção de um produto X, ou que de tempo em tempo é melhor você ir lá, que lá você vai encontrar produto com ótimo preço. Isso é muito importante você começar a criar esse tipo de estrutura. Em relação a atendimento, não adianta você ter toda uma estrutura bem feita da sua loja física, fachada, rede social, marketing, se quando o cliente chega lá ele é mal atendido ou ele não é correspondido com aquilo que foi anunciado. Então ter pessoas engajadas no frente de caixa, os vendedores, os atendentes de balcão, faz com que o cliente se sinta mais à vontade e às vezes gaste até mais do que ele foi no seu estabelecimento para gastar. Então é importante investir em relação a atendimento dentro da sua loja. Isso é muito importante porque às vezes o cliente está com uma dificuldade, ele precisa de algo que nem ele mesmo sabe. Então o seu vendedor precisa estar preparado para poder atender da melhor forma. Depois a gente vem para o controle financeiro. Então nós temos tesouraria. O tesoureiro é aquele cara que recebe, aquela pessoa que recebe os fechamentos de caixa para que ele possa fazer uma espécie de conferência se aquilo que foi declarado, se aquilo que foi fechado está chegando até o departamento financeiro. A gente costuma dizer que é uma espécie de intermediador entre o frente de caixa e o financeiro retaguarda. Contas a pagar e contas a receber. Pessoal, saber o que você tem para pagar hoje, o que você tem para receber hoje, o que você tem para pagar nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias, nos próximos 6 meses, isso é muito importante. Criar uma agenda financeira faz com que a sua saúde financeira tenha uma estrutura melhor, faz você se planejar com as datas de pagamento melhor e isso faz com que você trabalhe de uma forma mais desacelerada, sem se preocupar em um dia só pagar aquele tanto de boleto e outro dia não ter nenhum boleto para pagar. E também criar as rotinas de conta a receber, tá pessoal? Não adianta você abrir crediário próprio ou ter algumas pessoas selecionadas que você vende a prazo, sendo que você não tem ali uma preocupação em cobrar, né, ter ali os dias determinados da sua empresa em que vai ser cobrado multa e juros, fazer com que o seu cliente entenda que esse crédito que foi aberto de forma pessoal, realmente ele leve a sério isso daí. E vale a pena você se atentar a alguns ramos de atividades, tá? Que não compensa você abrir crediário próprio. Tá? Na verdade, sim, vender no crediário nunca é vantagem, a não ser que você tenha alguma estratégia para isso. Um cliente que é muito bom para pagar e ele, consequentemente, atrai outros clientes para sua loja. Mas, enfim, hoje todo mundo tem acesso a cartão de crédito e não justifica você ter esse tipo de estrutura dentro da sua empresa, a não ser que seja um valor a receber oriundo de outra rotina. Tá? Conciliações. Saber se tudo aquilo que está sendo movimentado, vendido, registrado no banco, passado nas maquininhas de cartão está chegando realmente no seu poder, né? Saber se aquelas taxas que você combinou com as operadoras de cartão, com a operadora do Pix, se realmente estão sendo aplicadas para que você possa ter um resultado mais efetivo. E o fechamento de caixa, que é muito importante, ter ele de forma eficaz, que realmente vai trazer uma segurança para o seu operador principalmente e para você que é o maior interessado na hora do fechamento do caixa. Uma dica que eu dou é sempre trabalhar com fechamento de caixa às cegas. É aquele fechamento onde o operador não tem acesso aos valores movimentados no dia. Isso faz com que ele possa registrar, além das faltas, as sobras de dinheiro que pode acontecer por um troco errado ou até mesmo por uma questão de fraude, tá? Em relação à tributação, ter
esse conhecimento de tributação é muito importante porque existem mercadorias que, se você tributa errado, acaba que toda a sua margem de lucro vai para o pagamento de imposto. E alguns ramos de atividade, como mercearia, supermercados, lojas de cosméticos, existem alguns benefícios fiscais que vão trazer uma baita de uma diferença na hora de você pagar o imposto. E sem falar que você pode criar algumas estratégias específicas para o seu negócio na hora de vender o seu produto, sempre ficando de olho na tributação específica. Então, analisar o regime que você está trabalhando. Por exemplo, quando a gente fala de um hortifruti, ele pode abrir a empresa dele no Simples Nacional sem problemas nenhum, mas dependendo do andar da carruagem ali, ele vai perceber que os produtos que ele vende não tem tanto benefício fiscal no regime do Simples Nacional, que se ele mudar para um regime normal de lucro real ou lucro presumido, ele vai ter muito mais benefícios do que trabalhando no Simples Nacional. E criar alguns tipos de estratégias que vai fazer com que você realmente tenha um melhor resultado no final e pague o imposto devido. Pagar imposto nunca é bom, mas pagar o imposto correto é melhor ainda, melhor do que pagar a mais, né? Acredito eu que depois dessa estruturação, depois desse autoconhecimento, aí sim nós passamos para uma questão de sistema, porque é através dessas rotinas que você cria que você começa a enxergar que na hora que você está aqui no controle de saídas, que são as suas vendas, nas vendas estratégicas, fazer isso num caderno, através de uma calculadora, não é tão eficiente. Daí você precisa de um sistema. Na hora de você controlar o seu financeiro, tesouraria, fechamento de caixa, você precisa de um recurso tecnológico para que isso possa se tornar algo mais rápido e prático. Na hora de você também analisar a parte tributária, você tirar relatórios de produtos que possuem algumas alterações tributárias para você saber se você está pagando imposto da forma correta ou não. Então, por último, eu coloquei algumas especificações que vão fazer você entender essa necessidade de ter uma estrutura básica para a gestão do seu negócio. Então, ter recursos tecnológicos, automações para atendimento, tá? O atendimento você precisa entender. O cliente ele fica 4, 5 horas dentro da sua loja escolhendo a mercadoria que ele quer levar. Mas na hora de pagar ele não quer ficar nem 5 segundos. Então você precisa analisar se a sua rotina está sendo demorada, se está sendo legal, se o seu cliente está agradando de ficar ali no caixa esperando você conferir as mercadorias e até mesmo embalando o produto dele. Será que enquanto ele está pagando, o vendedor que atendeu não poderia estar fazendo esse tipo de serviço? Então você precisa entender se existe essa forma dentro do seu sistema. Algumas lojas, como lojas do ramo de vestuário, calçados, eles conseguem ter um dinamismo na hora de negociações. Através dos balcões de atendimento, onde o vendedor faz a negociação com o cliente, faz com que o cliente gaste todo o tempo dele com negociação ali com o vendedor e que ele vá no caixa somente para pagar. Automação interna, fazer com que rotinas internas, como a parte de financeira, estratégia comercial, se tornem algo mais fácil, mais automático, através de relatórios e indicativos que vão falar, olha, você não precisa comprar essa mercadoria porque você já tem em estoque, ou compre mais porque você vendeu dentro de um período X esse produto de volume e assim por diante. Conciliações automáticas, algumas conciliações, como as vendas de cartão de crédito e Pix, precisam ter algum tipo de conciliação automática porque é impossível fazer isso à mão. Tá? Matematicamente a gente entende que é possível, mas de acordo com as formas que é feito os repasses através da conta bancária, isso é impossível fazer na mão. Por isso você precisa de um sistema para isso aí. E fazer com que o sistema realmente traga melhoria nas suas rotinas. Tá? Então pense em ter toda essa estrutura para que você possa implementar isso dentro do seu sistema de gestão. Então você começa vendendo, tendo controle do seu estoque, isso gera financeiro, depois o seu comercial precisa analisar tudo isso que aconteceu para saber se precisa melhorar em alguma coisa, no jeito de vender ou no jeito de comprar, e depois você consegue analisar os relatórios. O lugar do gestor é aqui, ó, analisando o relatório, sabendo se a empresa realmente está dando resultado. Não sou nada contra aqueles donos que gostam de trabalhar no frente de caixa ou no frente de loja, mas é importante que além de você contribuir para um bom atendimento, na reposição das mercadorias ou até mesmo no funcionamento do caixa, você tenha tempo de analisar os seus relatórios e saber se o seu negócio realmente está dando resultado. Pessoal, essas são apenas algumas dicas, como eu disse, é uma estrutura básica para que você possa ter sucesso na gestão do seu negócio. Até mais, pessoal!